Abra o seu coração e receba a palavra viva. Sim, abra o seu coração e receba da palavra viva de Jesus. E o tema dessa manhã é: Jesus Cristo está vivo. Certa vez, um muçulmano interrompeu um pregador cristão durante a sua pregação. E o muçulmano disse: "Nós temos uma prova de nossa religião que vós não tendes. Quando vamos à Arábia, podemos ver o túmulo do profeta. Temos, assim, uma prova de que ele viveu e morreu. Quando, porém, vocês vão a Jerusalém, não podem ter certeza do lugar onde foi sepultado Jesus. Vocês não têm um túmulo como nós." O cristão, então, olhou para ele e retrucou, dizendo: "É verdade. Não temos um túmulo no cristianismo, porque não temos um cadáver. Nosso evangelho não termina na morte, mas em vitória. Não termina em túmulos, mas em triunfo. Por isso, radiante de otimismo, vive o nosso coração. Temos um Salvador vivo." A Bíblia nos fala de quando o Senhor ressuscitou. E em Lucas, no capítulo 24, Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo 24, nos versos de 1 a 6, está relatado assim: "Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixaram os olhos para o chão. Eles lhes falaram: "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando vós ainda na Galileia. O meu Cristo, ele está vivo." Sim, nós não temos um túmulo. Nós não temos a certeza de onde o corpo foi posto naqueles dias, porque o túmulo não foi o destino final do meu mestre, foi só um lugar de passagem. Nós não temos um túmulo. Nós não sabemos exatamente onde o corpo de Cristo repousou por algum tempo, por um breve tempo, porque ele ressuscitou. Há lugares turísticos em Jerusalém onde dizem que provavelmente ou supostamente Jesus tenha sido sepultado, mas nós não sabemos onde ele foi sepultado, porque não tem corpo nenhum ali, não há corpo. Ele ressuscitou. Que ele existiu é inegável. Os mais sérios historiadores e arqueólogos não têm coragem de negar o fato de que Jesus esteve aqui nessa terra. Jesus é uma figura histórica. E mais do que uma figura histórica, Jesus é o próprio Deus. Ele está vivo. Nós não usamos crucifixos, porque a cruz está vazia, então usamos cruzes vazias. Cruzes vazias são símbolos do cristianismo, mas o meu mestre não ficou naquela cruz. Nós não peregrinamos para um túmulo, porque não há corpo no túmulo. Jesus Cristo é ressurreto, é o Cristo ressurreto e glorificado. A cruz não pôde segurá-lo, o túmulo não pôde contê-lo, e ele está assentado no seu trono de glória. E que diferença isso faz? Faz toda a diferença. Você não intercede quando fala com Jesus, você não intercede para um Deus morto, você não intercede para uma personalidade que ficou no túmulo, cujo corpo se decompôs no túmulo, porque o meu Cristo ressuscitou e com seu corpo glorificado, ele habita na glória. É muito mais precioso termos a intercessão daquele que vive e que venceu a morte, e não daqueles que morreram e lá ficaram.
Faz toda a diferença saber que Jesus é o Cristo vivo, o Deus vivo, o ungido de Deus. Porque assim podemos ter a certeza de que Ele se relaciona com a gente. Cristo é pessoal. Ele trata com o coração de cada um de nós. Quando lemos a sua palavra, o Espírito Santo aplica as verdades maravilhosas em nosso coração, porque Cristo vive. Ele vive. E nós podemos nos relacionar intimamente com Ele. Jesus Cristo está vivo. Tantos deuses mortos exigem de você sacrifício. Jesus se deu em sacrifício por amor a nós, para nos salvar. Tantos deuses mortos exigem de você que você se mate aos poucos se mutilando, mas Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Cristo é vivo e a sua obra é eficaz e é poderosa para nos salvar. Nós não adoramos a um Deus morto, mas a um Deus que vive e venceu a morte por nós, senão morreríamos e ficaríamos mortos. Cristo é o único que pode te dar a vida eterna, porque Ele a comprou naquela cruz. Cristo é o único que pode aniquilar a morte e o fez, porque Ele venceu a morte no túmulo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Pelos culpados correu o sangue do imortal. Morreu a natureza humana do imortal lá na cruz. Mas ela ressuscitou, ele ressuscitou. E essa é a boa notícia. Ao terceiro dia, não 3 dias depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. No primeiro dia da semana, ele ressuscitou. E é por isso que guardamos o primeiro dia da semana e não o 7º, porque no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E ele pode te oferecer vida, porque ele venceu a morte. Só quem venceu a morte e está vivo pode te oferecer vida, vida em abundância e vida eterna. Sim, queridos, nós não temos um corpo, porque Cristo ressuscitou. E nós podemos nos regozijar, porque não depende de nós a vida eterna ou a salvação ou recebê-la, mas depende de Cristo Jesus. O cristianismo é diferente das religiões que há nesse mundo. As religiões que há nesse mundo dizem que você tem que construir o céu aqui na terra, ou então outras vão dizer que você tem que conquistar a sua salvação, outras vão dizer que você tem que ser perfeito e ir evoluindo até se salvar. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Cristo veio ao nosso encontro. Na verdade, o verdadeiro cristianismo, ainda que tenha ficado redundante essa frase, mas o verdadeiro cristianismo nem pode ser chamado de religião, porque religião vem da palavra religare, que quer dizer religar. E é o esforço humano de se religar a Deus, como Babel, em que os homens queriam erguer uma torre até o céu, ou quem sabe construir um céu no topo daquela torre. As religiões tentam te ligar a Deus, mas elas não podem, e nós não podemos nos religar a Deus por causa do nosso pecado. Mas o cristianismo verdadeiro sabe e prega e enxerga na página das Escrituras o que de fato está lá, que é Cristo que vem ao nosso encontro, e Ele graciosamente nos oferece a salvação. E tudo que eu fizer de bom, desse momento em diante, do momento em que eu sou salvo por Cristo Jesus em diante, deve ser em gratidão. Só gratidão. Eu não posso pagar. É um presente de valor inestimável que eu não posso pagar. Querido, entenda, Jesus Cristo está vivo. Ainda que alguns não creiam que Ele é Deus, Ele o é. Ele estava na criação, por isso em Gênesis você lê assim, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos por quê, se há um Deus só? Porque a Trindade Santa estava entrando em acordo. Antes mesmo da criação de todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. É o Espírito Santo que também é Deus.
E Jesus estava no princípio com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo João nos diz que Jesus é o verbo, a palavra. Verbo é palavra em movimento. E pelo poder da palavra o Senhor criou todas as coisas. A Trindade Santa estava no começo criando todas as coisas. Pai, Filho e Espírito Santo, a triunidade. E vendo o Filho, a nossa incapacidade de nos achegarmos ao Pai, ele se faz homem e ele cumpre a obra que nós não podíamos cumprir. E ele vence a morte. Jesus Cristo está vivo. Muitas religiões pregam um Deus impessoal, distante, mas o cristianismo precisa te dizer o que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. Que Cristo é o Deus vivo, Ele está vivo, Ele é pessoal e é poderoso para transformar o seu coração. Creia, abra o seu coração para Ele. Abra o seu coração para Cristo Jesus. Só Ele pode nos completar. Só Ele pode nos preencher. Só Ele pode nos dar vida e vida em abundância, porque Ele venceu a morte. Só Ele, Cristo Jesus, pode nos dar vida eterna. E é graça. Não por obras, para que ninguém se glorie, como diz a Bíblia, mas pela fé. E nem isso vem de nós mesmos. É dom de Deus, para que nenhum homem se glorie, bata no peito e diga, eu me salvei. Nós não nos salvamos, mas Cristo nos salva. E se somos salvos por Cristo, ninguém pode nos tirar essa bênção. Nem mesmo os meus erros podem me tirar essa bênção. Uma vez salvo, salvo de verdade, porque a obra que Cristo faz, ela é completa, e não pelos meios. Que o Senhor te abençoe, que Ele inunde o seu coração, que a graça dEle esteja sobre você. Abra o seu coração para Cristo Jesus. Se essa palavra te incomoda, é Cristo Jesus falando ao seu coração. Renda-se, renda-se. É a melhor das rendições. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, o Cristo vivo, Rei soberano, único capaz de nos salvar. Que o Senhor o abençoe, em nome dele, do meu amado Jesus. Amém. É tempo de falar com o Senhor do Universo. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela graça do Senhor. E agora nós queremos interceder, Pai, por todos aqueles que nos ouvem. Nós intercedemos por eles em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor derrame graça sobre cada vida e sobre cada coração, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor abençoe essas pessoas que nos ouvem agora e que elas possam entender que Jesus Cristo vive. Obrigado, Senhor Jesus, porque eu posso orar ao Senhor e eu sei que o Senhor me responde e o Senhor me ensinou na Tua palavra a pedir em Teu nome. O Senhor me disse e disse a todos nós que deveríamos pedir no nome do Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, apesar de tão pequenos, de podermos nos achegar diretamente ao Senhor Jesus, sem intermediários, sem outros intercessores. Obrigado porque o Senhor se dispôs a ser nosso intercessor, ainda que não merecêssemos, e ainda que não mereçamos, mas muito obrigado pela Tua obra na cruz. E já que temos esse privilégio, querido Jesus, então nós oramos, pedindo por aqueles que nos ouvem através do rádio ou da internet. Nós oramos, pedindo por aqueles que sofrem. Nós pedimos pela nossa nação, Pai querido. Muda a cultura da nossa nação. Visita os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, Pai. Senhor Deus, coloca honestidade no coração daqueles que nos governam. E honestidade também nos corações dos governados, porque muitos desejariam estar lá governando para fazer igual a muitos que estão lá. Não todos, né? Então, Pai querido, muda a cultura de um povo. Senhor Deus, faz com que o Teu povo, com que o povo brasileiro se envergonhe do jeitinho brasileiro, do qual ele tanto se orgulha,
e que possamos ter um tempo novo e diferente. Eu posso orar porque eu sei que o Senhor Jesus é vivo, está vivo e reina no seu trono de glória. Então visita a nossa nação, os 3 poderes, em todas as instâncias, na federal, na estadual, na municipal, nas distritais. Visita, Pai querido. Senhor Deus, visita todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade, quer seja pela vida pública ou pelas iniciativas privadas. Que, Deus querido, haja uma transformação de corações mesmo. Visita, Deus querido, líderes religiosos, para que preguem o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Derrama um avivamento sobre esse país, ou derrama vida sobre ele, Pai querido. Dá a vida de verdade, que só o Senhor pode dar, só o Senhor Jesus pode dar, porque o Senhor venceu a morte e tem vida em abundância para nos dar. Visita esse país, visita essa nação, toma-nos nas tuas mãos, visita os enfermos, muda, Deus querido, o coração dos encarcerados, para que quando os portões se abrirem, eles retornem para a sociedade transformados. Visita os hospitais, os asilos, os lares de idosos. Visita, Deus querido, os lugares que tratam das pessoas que sofrem e as pessoas que ali estão. Toma nas tuas mãos e abençoa cada um dos que nos ouve nessa manhã. Que cada um possa ter, se ainda não teve, o seu encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, o Cristo vivo, que se relaciona de um modo vívido e real conosco. Nós oramos em teu nome, Jesus, porque o Senhor é intercessor, o único intercessor. O Senhor é o sumo sacerdote. Oramos ao Senhor Jesus, porque só o Senhor é a ponte que nos liga ao Pai, o caminho, a verdade, a vida. Nós oramos ao Senhor, porque o Senhor diz que devemos orar ao Senhor. Então, obedientes, nós oramos em teu nome, Jesus, sabendo que o Senhor é o Deus vivo que responde. Amém. Conexão Sobrenatural. Porque só Jesus pode te ligar ao Pai. O resto é armadilha do inimigo.